A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e esse é o nosso curso sobre acolhimento emocional de crianças. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o acolhimento emocional da família da criança. Pastor, mas família da criança, além de acolher a criança, eu vou ter de acolher a família da criança? Uma coisa importante para todos nós que trabalhamos no Ministério Infantil, e principalmente quem trabalha, no nosso caso, com crianças em situação de risco, é impossível cuidar da criança sem cuidar da família da criança. Muitas vezes, para nós ajudarmos uma criança, você vai ter de trabalhar na transformação de toda uma família. Então é importante você conhecer um pouquinho sobre o acolhimento emocional da família da criança, porque isso vai te ajudar bastante no Ministério de Acolhimento com Crianças. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o teu like, comente o quanto essa lição está abençoando a tua vida, torne o nosso canal relevante, propague para os outros, sobre o curso, o quanto esse curso abençoa a tua vida, ajude-nos a ajudar outras pessoas através do conhecimento. Nós vamos falar um pouquinho sobre o acolhimento emocional, então, da família da criança. Infelizmente, nesses últimos dias, muitas das crianças que nós vamos atender, toda a sua família está desestabilizada. Muitas vezes as famílias que estão com crianças com crises emocionais não sabem o que fazer. Muitas vezes eles também estão perdidos, estão precisando de uma orientação, de um acolhimento. Então, quando eu falo de acolher a família, é entender que a família também precisa ser ajudada. Então, como eu disse no começo dessa aula, é impossível ajudar a criança, é impossível acolher a criança e se esquecer da sua família. Então, muitas vezes você vai ter de fazer esse acolhimento da família. Pastor, mas como eu vou acolher a família da criança? Eu não sei por onde começar, eu não sei como fazer. Então, quando você percebe que uma criança está passando por uma crise emocional, você também vai começar a trabalhar com a família. E o primeiro passo é o quê? Se aproximar dessa família. Então, se você nunca visitou a família, se você nunca teve a oportunidade de conversar com a mãe, com o pai dessa família ou com os membros dessa família, ao perceber uma crise emocional com a tua criança, você vai começar a se aproximar. Então ligue para essa família, marque uma visita, promova um momento, às vezes convide-os para estar no local, para vocês conversarem, mas é muito importante. Então, se você não sabe como acolher a família, primeiro passo, se aproxime da família, crie um vínculo com essa família, procure ouvir essa família, procure entender o momento que eles estão passando, compreender se estão num momento difícil. Então, esse é o primeiro passo para o acolhimento emocional da família. Então, se aproxime da família. Segunda coisa importante, oriente essa família. Muitas vezes a família que está passando por um problema emocional com o filho, com uma filha, com um adolescente, eles não sabem o que fazer, eles estão totalmente desorientados. Alguns dias atrás nós estávamos ministrando um curso e nós falamos um pouquinho sobre acolhimento emocional e falamos sobre automutilação, e uma mãe que estava nesse curso se levantou e contou o caso de uma filha de 11 anos que está se mutilando. E no momento que eu tive, no intervalo, nós fomos conversar e a primeira coisa que eu notei é que ela não sabia o que fazer com aquela situação. Ela não tinha uma orientação, ela não sabia o caminho que tomar, ela estava angustiada, aflita, precisando de alguém que a ouvisse, de alguém que a orientasse. Então é muito importante isso. Então, quando você vai fazer o acolhimento emocional, quando você se aproximar da família, você vai ver várias coisas que vão ser apresentadas, várias dificuldades. Então você vai buscar orientar essa família, ajudá-las a entender o caminho para que aquela situação se resolva, para que aquele assunto se
torne resolvido. Então é muito importante você fazer essa orientação. Muitas vezes a família vai esperar de você uma orientação. Talvez ninguém olhou para eles, talvez ninguém se prontificou a ajudá-los. Então precisa dessa orientação. Então é importante isso. Se aproximou da família, quando eles abrirem para você as necessidades, você vai agora com toda a sabedoria, com toda a graça, através das escrituras sagradas, orientar essa família. Pastor, mas eu não sei o que falar, eu não sei como orientar. Busque ajuda, busque alguém que te ajude. O terceiro passo importante, busque ajuda se você estiver com dificuldades. Então, nós precisamos entender na área do acolhimento, tem aquele lugar que eu vou, tem até onde eu consigo ir, e existe aquele lugar que eu não consigo mais avançar. Então, eu vou precisar de ajuda. Então, o terceiro ponto importante de acolhimento, muitas vezes você vai ter que buscar ajuda especializada, seja do pastor da igreja para que ele te oriente, seja de um terapeuta, seja de um psicólogo, seja de alguém que está mais anos no acolhimento emocional. Então, quando você vê que a situação é difícil, você não sabe o que fazer, não sabe a atitude correta a tomar, então faça isso, busque ajuda, não tenha vergonha de dizer, olha, eu estou precisando de ajuda, esse momento está difícil, eu não sei como vou fazer. Isso é muito importante. Então busque ajuda especializada. Então, quando eu for acolher a família, quando eu ver a minha criança passando um momento emocional difícil, o que eu vou fazer? Eu vou acolher essa família. E como eu vou fazer esse acolhimento? Primeiro passo, guarde, se aproxime da família, crie um vínculo de amizade com essa família. Segundo passo, ajude eles nas dificuldades, procure orientá-los a resolver aquela situação. E terceiro passo, quando for necessário, busque ajuda especializada, busque alguém que vai te ajudar com uma ajuda mais específica para que você consiga ajudar essa família. Então esse acolhimento é muito importante. Outra coisa importante é nós conhecermos os diferentes tipos de famílias que vão precisar ser acolhidas por nós. Então nós vamos dar algumas famílias e no curso mais profundo, se você quiser se aprofundar no assunto, nós vamos ter o curso de aconselhamento pastoral para o Ministério Infantil, que daí a gente vai se aprofundar, nós vamos gastar mais tempo no assunto e nós vamos falar melhor sobre esse aspecto. Pastor, quais são as famílias que nós vamos precisar fazer o acolhimento emocional? Primeiro, a família disfuncional. É aquela família que está vivendo um momento difícil e ela se perdeu. Ela já não sabe mais o que fazer. Talvez uma situação de saúde ou uma situação financeira ou uma situação emocional se abateu sobre essa família e ela se tornou uma família disfuncional. Aqui eu convivo muito com famílias disfuncionais. As crianças passam o dia inteiro na rua, não tem quem as oriente, às vezes os pais não sabem o que estão fazendo, outras vezes os pais também deixaram da função de pai, de orientar, de cuidar das crianças. Então essa família é uma família disfuncional. Então essa família vai precisar muito do nosso acolhimento, da nossa visão, da nossa ajuda. Então a família disfuncional é aquela que precisa da nossa ajuda. Outra família que nós vamos acolher, que nós vamos ajudar no Ministério Infantil, é a família que está passando por um divórcio, uma separação, a família separada. É muito difícil, aqui a gente convive muito com essa situação de famílias separadas e uma coisa interessante, muitas vezes os filhos se sentem culpados pelo final da relação dos pais, às vezes os filhos não sabem o que fazer diante de uma situação, às vezes está tendo um conflito entre os cônjuges e aí eles falam uma coisa, outro fala outra e os filhos ficam naquela indecisão sobre o que fazer. Então essa família que está passando pelo processo de divórcio, pelo processo da separação, também precisa do nosso acolhimento, também precisa do nosso olhar diferenciado. Outra família que nós vamos acolher, que vai estar conosco no Ministério Infantil,
é a família ausente. É aquela família que o pai, a mãe, às vezes trabalha, estuda, passa todo o tempo distante da criança e a criança se sente abandonada, a criança se sente rejeitada, ela sente falta do pai, sente falta da mãe. Então essa criança ausente, ela também precisa ser acolhida e essa família também precisa disso. Uma vez nós estávamos num trabalho de evangelização infantil e eu tenho por hábito, todo final do trabalho, convidar as crianças que querem oração para que nós oremos por elas. E eu me lembro um menino de 10 anos que ela chegou para a oração e ele disse assim para mim, eu falei, qual é o teu pedido? Ele falou, tio, ore para o meu pai e minha mãe ter mais tempo para mim, porque eles estudam, ela estuda também, eles não têm tempo para mim. Então essa é a família ausente, a família que nós precisamos acolher, ajudá-los, às vezes dizer do sofrimento, da angústia do filho, para que eles possam mudar essa situação. Outro tipo de família que nós vamos trabalhar é a família enlutada. Aquela família que às vezes perdeu o pai, perdeu uma mãe, perdeu um avô, um tio, e estão vivendo esse momento do luto, esse momento tão difícil, e nós como conselheiros, como aqueles que vamos trabalhar para o aconselhamento, vamos ajudar essa família. Então isso é muito importante, nós entendermos esses diferentes tipos de família para podermos ajudar essa família. Se você está amando o assunto, deseja se aprofundar mais nesse assunto, na última aula nós vamos abrir a inscrição para o curso de aconselhamento pastoral no Ministério Infantil. Nós vamos nos aprofundar mais no assunto, nós vamos te dar mais ferramentas, mais conhecimento para que você faça diferença na vida das crianças. É um curso que vai te mudar por completo, vai te ajudar a identificar sinais de crises emocionais, vai te ajudar a lidar com as diversas situações, saber o que fazer. Então isso é muito importante para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está no Ministério Infantil. Então não esqueça, no final desse curso nós vamos ter a turma especial de aconselhamento pastoral no Ministério Infantil. As vagas são limitadas, então, pastor, se eu quiser fazer o curso depois, como é que eu faço? Infelizmente, nós trabalhamos com vagas limitadas para poder dar um curso de qualidade àqueles que realmente desejam se aprofundar. Então, se você deseja se aprofundar, não perca essa oportunidade. No final desse curso, nós vamos abrir inscrições para a turma do aconselhamento pastoral, um curso que vai impactar a tua vida. Quer ser um instrumento de Deus na vida das tuas crianças, quer acolher, quer saber o que fazer no momento do acolhimento, como fazer, como agir, então faça esse curso vai te abençoar muito. A senha de hoje, então anote a senha 3, senha 3, é impossível acolher a criança sem olhar para a família. Senha 3, é impossível acolher a criança sem olhar para a família. Senha 3, anote aí, é impossível acolher a criança sem olhar para a família. Lembrando, você vai só enviar as 4 senhas no final do curso. Então, no final do curso, quando você assistir a aula 4, você vai enviar as 4 senhas para nós, para que nós possamos te enviar o teu certificado. Se você ainda não recebeu o teu e-book, peça o teu e-book, vai ser uma bênção para a tua vida. Tá bom? É muito bom ter você como aluno. Centro de Treinamento Barak. Qualquer dúvida, WhatsApp 19 981 16 8012. Se você achou essa aula, está assistindo e quer mais informação sobre o curso de acolhimento emocional de crianças no Ministério Infantil, WhatsApp 19 981 16 8012. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém.